Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Agarrados na Fé. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje, amados, dando continuidade às nossas lições, e eu creio que o Senhor vai abençoar grandiosamente as nossas vidas. E se você chegou nesse vídeo, acredito que você já tenha assistido o nosso vídeo que fala sobre percepção espiritual. E lá nós falamos que o item sobre a audição nós íamos fazer um vídeo à parte. Mas se você ainda não assistiu, não tem problema, você pode assistir esse vídeo e procura na playlist o nosso vídeo que fala sobre percepção espiritual. Amém? E o tema de hoje, amados, desse vídeo, desse conteúdo é ouvindo a Deus. Como nós podemos identificar a voz de Deus? É muito importante você ficar até o final desta lição. Amém? Deus te abençoe. Sem mais demora, vamos ao conteúdo do nosso vídeo de hoje. Eu separei, como eu faço sempre em nossos vídeos, nas nossas lições de EBD online, eu separei alguns tópicos e eu quero compartilhar aqui na minha tela com os amados irmãos. Amém? E antes de entrarmos aqui nesses tópicos, eu separei um versículo-chave para darmos início ao nosso estudo de hoje. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 12, que diz assim: E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém, amados? Lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 12. E primeiro, eu quero falar sobre uma introdução que vai dizer assim: Hoje nós vamos estudar o sentido da audição e aplicá-lo dentro dos assuntos espirituais. Ouvir a voz de Deus, como isso é importante, e torna-se mais importante ainda à medida que aprendemos a ouvir a voz de Deus com sensibilidade. Aprender a ouvi-lo é uma das exigências gloriosas na vida cristã. Amém? E vamos ao primeiro item que vai dizer o seguinte: o primeiro tópico é identificação pelo som. Vivemos em um mundo que se comunica também pelos sons. Ao ouvir o som do contato de corpos sólidos, sólido ou líquido, você consegue identificar a característica do elemento pela força do impacto, além de perceber se é água, metal ou madeira que se chocaram. Você percebe a força do impacto pelo próprio som emitido. O som, portanto, tem a finalidade de identificar tipos de situações. A orquestra que toca, o pássaro que canta, o cair da chuva branda, quando você está na rede da varanda da sua casa, são sons que agradam. E se alguém grita histericamente nos ouvidos numa briga dentro de um ônibus lotado, e o grito de camelo, tudo também de ouvir são as buzinas de carros, no congestionamento principal, principalmente quando levam horas para desengarrafar. Nessa hora você lembra dos Salmos 40, paciência. Mas se o telefone da sua casa toca, você atende e ouve o oi e você logo sabe que é ela. Amém? Então aqui nós temos a identificação pelo som. Então todos os sons que nós ouvimos de formas naturais conseguimos identificar, porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade de trazer a identificação pelo som, pelo tipo de som emitido quando nós o ouvimos, quando nós o escutamos. Amém? E aqui no segundo tópico, nós vamos trazer o seguinte, identificando a voz de Deus. Amém? E aqui nós temos algumas referências bíblicas. Vamos ao conteúdo. O profeta Elias estava no Monte Horebe. Estava numa situação difícil porque queriam tirar-lhe a vida. Por isso, ele estava numa caverna. Deus o chamou para fora da caverna para falar com ele. Deus tinha orientações urgentes para ele. Nisso veio um forte vento. Depois, terremoto e fogo. Deus não se fez ouvir pelo vento e nem pelo terremoto.
mas Elias soube identificar a voz de Deus em meio a essas situações ofegantes de natureza. Ele ouviu a voz do Senhor, independente das virações da natureza. 1 Reis 19, versículos do 9 ao 15. Os fenômenos da natureza não representam a voz de Deus. O que a Bíblia diz é que a natureza anuncia as obras de Deus. A natureza revela o Criador pelas obras de suas mãos. Está lá em Salmos, de número 19. Identificar a voz de Deus é algo que exige mais que as funções naturais de audição. É necessário recurso espiritual, como por exemplo, o espírito de discernimento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 13 ao 14. Nessa referência bíblica, a Bíblia diz que pelos meios naturais não se compreende o que é espiritual. E, nesse caso específico, o Espírito de Deus dá o discernimento para descobrir se é Deus ou não quem está falando com você. Esse dom capacita a igreja, pelo Espírito, a identificar de quem é a voz. Amém, amados? Que poderoso! Identificar a voz de Deus pelo dom de discernimento espiritual dado por Deus é um papel muito fundamental e importante na nossa vida espiritual. Faz parte do nosso relacionamento com Deus. E é importante nós buscarmos esse dom de discernimento e a nossa permanência, a nossa busca deve ser constante para que nós possamos alcançar esse dom, para que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? E agora vamos ao terceiro tópico. Peço perdão pelos ruídos, amados, mas é o horário que eu consegui gravar aqui os nossos áudios. Amém? E aqui no terceiro tópico tem várias referências e vai trazer alguns subtópicos importantes. Aqui vai falar assim: para identificar a voz de Deus é necessário. Aí temos alguns subtópicos: a intimidade, a sensibilidade, o caráter e a identificação. Vamos relatar cada um deles nesse vídeo, tá bom? Vamos ao primeiro subtópico. Para identificar a voz de Deus é necessário a intimidade. Quanto mais íntimo de uma pessoa você vai ficando, mais se tem rapidez e sensibilidade para identificar a sua voz. 1 Samuel 3,7. Você conhece a voz de seus familiares, entre parentes, pai, mãe, irmão, fecha parênteses, pela convivência, pela intimidade e pela intimidade. É possível que o jovem Samuel conversasse com Deus diariamente. Quando a Bíblia diz que Samuel não conhecia o Senhor, significa falta de familiaridade. Olha só, ainda lhe faltava se acostumar com a sua voz diariamente. Olha, amados, que poderoso. Essa intimidade é algo que se desenvolve no relacionamento. A voz é fácil de identificar quando há intimidade no relacionamento. A oração leva o crente a ter intimidade com o Senhor. O profeta Daniel tinha essa intimidade. Vai dizer lá em Daniel 6,10: 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Os inimigos de Daniel o acharam orando. Por isso, nem seus inimigos e nem os leões conseguiram destruir esse extraordinário profeta de Deus. O aprofundamento na intimidade, em constante oração com Deus, leva o crente a identificar sua voz. Como nós falamos, amados, a intimidade e o relacionamento desenvolve os dons espirituais e principalmente de você poder identificar a voz de Deus. É interessante esse item intimidade. O segundo item agora vai falar sobre, o segundo subtópico vai falar sobre sensibilidade, que vai dizer assim: pelo tom de voz dá para descobrir o clima do assunto. Sua mãe entra na sala, vê você agarradinho com sua namorada. Ela fala com você num tom baixo, mas firme de reprovação. Filho, se você tem sensibilidade em perceber o significado do tom de voz dela, você já sabe. Desagarra de fininho e se compõe no sofá. Por outro lado, quando seu pai vem falar com você, com brilho nos olhos, e chama você com voz de alegria, com certeza é coisa boa. Já tem o resultado do seu vestibular, filhão. Seu pai não precisa nem concluir. São gritos e pulos na certa.
Você já ouviu do seu pai o tom da vitória. O jovem Samuel reagiu ao chamado como algo importante que tinha que ser dito naquela hora. Pelo tom de voz de quem o chamava e considerando a insistência e o horário do chamamento, só podia ser coisa séria. Talvez Samuel tenha pensado: se alguém chama justamente na hora de dormir, é porque tem algo muito urgente. O garoto Samuel sensibilizou-se com o momento da urgência e logo atendeu ao seu chamado. Olha que poderoso, amados. Aqui vai falar da sensibilidade de ouvir a voz. Pelo tom de voz você identifica se é algo bom, se não é algo bom. E aqui vai até cita dois exemplos de um filho sendo reprovado por uma mãe ou sendo aprovado por um pai. E aqui nós temos também um exemplo bíblico, o próprio jovem Samuel, que ele reagiu ao entender que a urgência do chamado a ouvir a voz de Deus. E é poderoso aqui esse ensino. E agora o terceiro subtópico, o caráter, vai dizer assim: Deus chamou Samuel em 1 Samuel 3,10. O garoto ouviu chamar seu nome em um tom seguro, protetor, grave e sereno. Por essas características da voz divina, Samuel foi logo procurar Eli, o sacerdote que representava a voz de Deus para o povo. A Bíblia fala que basta o som da sua voz e os ventos e o mar se acalmam. Mateus 8:26. Basta uma palavra de Jesus que o diabo treme. Lucas 8:28. Muito poderoso o caráter por meio da voz de Deus impactou aqui o jovem Samuel. E, e agora nós vamos ao terceiro subtópico e último, que é a identificação. O sacerdote Eli percebeu, pelas características do chamado, que se tratava da voz do Senhor Jeová. Prontamente o sacerdote orientou o jovem a como ouvi-lo. Fala que o teu servo ouve, orientou ao jovem ajudante em 1 Samuel 3,9. Orientou a ouvir com prontidão, atento ao que ele tinha a dizer. Afinal, era a voz do Senhor, era a voz do Senhor Jeová. A forma mais usual hoje que Deus definiu para se comunicar conosco é através dos pregadores, tais como pastores, professores de escola dominical, evangelistas, alguém que é usado em profecia e qualquer outra pessoa que Deus decida usar no momento necessário, Efésios 4, 11 e 12. E principalmente por meio da sua palavra, né, amados? E por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Esse é o meio que nós ouvimos Deus falar aos nossos corações nos dias de hoje, e também usando homens e mulheres de Deus, quem Deus quiser usar na verdade. Deus usa quem Ele quer para falar conosco, não é verdade? E aqui agora nós temos um novo tópico, que é o quarto. Deus fala através de seus servos. O modo de comunicação através de seus servos baseia-se na Bíblia. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus pregada pelos seus servos. Outras referências, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Do seu compromisso com a autenticidade da sua palavra, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Da necessidade da aceitação da sua palavra, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Da eficácia da sua palavra, Hebreus 4:12. E da procedência divina na palavra pregada, 2 Coríntios 4:5. Muito poderoso, amados. Deus fala diversas vezes por meio dos seus servos, de várias formas, de várias maneiras. E para finalizar, o tópico 5 é: ouça a voz de Deus. O nosso Senhor Deus está sempre querendo nos dizer algo. Deus usa teu pai para te orientar. Quando a Bíblia fala: filhos, obedecei a vossos pais, significa, antes de tudo, ouvir o que o pai ou a mãe tem a dizer. Se o pastor te chama para te aconselhar, ou até mesmo teu amigo da igreja, que é um crente exemplar e equilibrado, ouça-os. Eles podem estar a serviço do Espírito de Deus em alguma eventualidade. Quando falta paz no seu coração com relação a alguma decisão, é a voz de Deus avisando sobre alguma coisa,
A Bíblia diz sobre isso: seja a paz de Cristo o árbitro dos corações, Colossenses 3,15. Árbitro significa alguém que diz se está certo ou errado sobre algum procedimento. Amém, amados? E aqui nós finalizamos o último tópico, ouça a voz de Deus, e aprendemos que o nosso Deus, ele sempre quer nos falar algo e ele vai usar aqueles a quem ele colocar em nossos caminhos, a quem ele colocou em nossos caminhos para nos ajudar, para nos aconselhar, para falar conosco. Nós temos que estar atentos espiritualmente, com dom de discernimento espiritual para ouvir quando Deus quiser falar conosco, todas as vezes que ele quer falar conosco. E lógico, nós demos crédito àquilo que nós ouvimos e ponderarmos mediante a palavra de Deus, se é Deus ou não. Aqui diz que o nosso coração, a paz de Cristo seja o hábito em nossos corações. Então, se algo traz paz ao nosso coração, amém, é o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Mas se algo tira a paz do nosso coração numa decisão, não é. Aí nós temos que paralisar nesse momento e tomar cuidado com as nossas decisões, porque pode ser que não seja algo que esteja agradando a Deus. Amém? Obrigado por você ficar até aqui nessa lição de hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas vale a pena você assistir. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre percepção espiritual, assista aqui na nossa playlist, na nossa escola de EBD online, e seja abençoado por esses conteúdos. O que eu te peço neste momento, amados, deixa aquele like para fortalecer esse vídeo. Compartilhe essa mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Eu finalizo por aqui. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo, na próxima lição, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.